Olá pessoal, Ariela Maia aqui. Hoje trago para vocês plantas para colorir o jardim sem precisar de flores. E eu começo aqui por uma das minhas preferidas, que são os crótons. Uma planta arbustiva, tem um crescimento aí até aproximadamente 2 metros, se plantadas no chão. Podem ser cultivadas em vaso também. A propagação se faz por estaquia de caule, porém elas florescem, as flores não são ornamentais, mas após a floração dão sementes, se polinizadas, essas sementes também podem ser usadas para fazer a propagação. São plantas que devem ser cultivadas a sol pleno. Quanto mais sol, mais intenso fica o colorido de suas folhas, e as folhas têm diversos tamanhos e formatos, cores muito radiantes, muito vibrantes, ficam lindas no jardim, ficam lindas em vaso. Algumas variedades podem ser cultivadas ali, usadas para fazer decoração de ambientes internos, mas lembrando sempre de manter a luminosidade para poder elas manterem o colorido de suas folhas. São plantas maravilhosas, não são exigentes com rega nem com adubação. Rega moderada para elas aí, desenvolvem super bem. A segunda opção são os coleus. São plantas que crescem até 1 metro mais ou menos aí de altura. São plantas herbáceas que se propagam por estaquia de caule com muita facilidade. Elas florescem também, porém as flores não são ornamentais, elas são cultivadas pela beleza de suas folhas, que são nos mais diversos formatos e também nas mais diversas colorações. São plantas de sol pleno, quanto mais sol, mais colorido ficam suas folhas. Na meia sombra elas tendem a ficar um pouco ali opacas, né, as cores, mas são plantas exigentes com rega. Essa você precisa regar com frequência porque elas murcham com muita facilidade, porém assim que regadas elas voltam, ficam ali em pezinhas, todas bonitinhas, e dão um colorido muito incrível no jardim. Se propagam fácil por estaquia de caule. É importante fazer a renovação pelo menos uma vez por ano, porque ela vai crescendo, vai ficando um pouco feia. Você poda ali, planta as ponteirinhas, ela enraiza muito fácil e fica muito bonita, muito vigorosa novamente. Podem ser cultivadas no chão e também em vasos, vão muito bem e dão um colorido maravilhoso no seu jardim. A terceira opção é para quem tem pouco espaço aí, são as hipoestes, muito fáceis também de cultivar. Elas se propagam fácil por estaquia de caule, nascem também por sementinhas. Tem um cultivo anual também, elas ficam feias com o passar do tempo, aí é bom você podar e replantar, mas dão um colorido muito bonito. São perfeitas para serem cultivadas em vasos, porque elas são plantas de pequeno porte, elas crescem até uma altura máxima aí de uns 30 centímetros, dão uma haste com flores arroxeadas, bem bonitinhas, bem delicadinhas, mas a beleza maior delas está nas folhas. Elas precisam aí de uma rega um pouco mais frequente, tem folhinhas finas, então elas precisam de um pouco mais de rega. Podem ser cultivadas à meia sombra ou até mesmo a sol pleno. Ficam muito bonitas. Dá para cultivar na sombra também com boa claridade, elas perdem um pouquinho aí da coloração. O ideal mesmo é meia sombra para elas não sentirem tanto, mas ficam muito bonitas aí, formam vasos lindos. Você pode colocar várias cores no mesmo vaso, formando ali uma bacia, um arranjo. Fica muito bonito, com um colorido maravilhoso. A quarta opção são os caládios. Caládios são folhagens, né, muito bonitas, muito coloridas, têm formatos diferenciados. A grande maioria tem esse formato de coração, mas tem outras com formatos diferentes também. São muito bonitas, muito coloridas. São plantas bulbosas, elas têm uma batatinha ali embaixo da terra e dela saem as folhas na primavera e verão. Ficam muito bonitas, muito vistosas, com folhas, algumas com folhas muito grandes. Tem versões também bem pequenininhas, né, que são os mini caládios. Elas costumam entrar em dormência durante o outono e inverno, dependendo aí do local de cultivo. As minhas entram em dormência, estão começando agora a perder bastante folhas, mas elas não morrem justamente por terem essa batatinha aí dentro da terra. Elas armazenam energia e quando chega a primavera elas rebrotam com força total, ficam muito bonitas, colorem muito bem
o nosso jardim. Elas pertencem à família das aráceas, então ela tem uma floração semelhante às flores ali do lírio da paz, do antúrio, mas elas são cultivadas pela beleza da folhagem em si. A luminosidade ideal para elas é a meia sombra, podem ser cultivadas, se adaptam bem a sol pleno também. Quanto mais luminosidade, mais coloridas elas ficam, né? Na sombra elas tendem a ficar com uma coloração um pouco mais opaca e ficam um pouco moles ali as suas hastes, né? Então, assim, ao sol elas ficam mais resistentes, mais coloridas, mas depende muito do sol de cada região, né? Em regiões muito quentes elas podem não ficar tão bonitas, então o ideal é meia sombra para elas, mas bastante luminosidade para manter um colorido bem bonito. A rega delas é moderada, elas não são exigentes com rega não, mas ficam lindas, podem ser cultivadas em vaso ou em canteiros. A quinta opção são as bromélias, muito bonitas, plantas que têm um colorido muito lindo. A luminosidade ideal para elas é meia sombra. Tem algumas variedades que são de sol pleno, outras são de sombra, mas o ideal para a maioria, meia sombra. Elas dão um colorido muito bonito, a floração delas também é bastante atraente, mas só a folhagem delas já chama muita atenção. São plantas epífitas, devem ser cultivadas aí da mesma forma que as orquídeas, né? A grande maioria são epífitas, então pode usar um substrato para orquídea, podem cultivar elas amarradas em troncos de árvores, né? Nas próprias árvores mesmo, dá para cultivar elas na terra também, elas se adaptam muito bem. E são plantas que não são muito exigentes após a floração, elas morrem, mas deixam muitas mudinhas, né? E você pode aí fazer o replante dessas mudas para manter sempre a planta bonita aí no seu jardim, e elas não propagam dengue, tá? Elas têm um copo que armazena água, porém essa água não propaga aí o mosquito Aedes aegypti. Então pode cultivar sem medo, elas são plantas lindas, têm uma beleza única, né? As bromélias, elas dão um destaque muito bonito no jardim. Você pode formar canteiros, pode fazer jardim vertical, né? Fica lindo demais, né? Só por essas imagens aí dá para ver tamanha a beleza dessas plantas maravilhosas, né? E uma curiosidade, né? O abacaxi também é uma bromélia, né? Interessante, né? E o abacaxi é a flor, muito legal. É uma planta belíssima para você ter aí no seu jardim, dá aquele colorido todo especial, todo charmoso aí para o seu espaço. A próxima opção é belíssima para você cultivar em ambientes de meia sombra, são as aglaunemas, parentes próximas aí das famosas Comigo Ninguém Pode, né? As Dieffenbachs. As aglaunemas têm um colorido muito bonito nas suas folhas, elas têm uma floração que não é ornamental, elas são da mesma família dos antúrios e do lírio da paz, né? Também dos caládiums, mas a beleza dela está na folhagem com as mais diversas colorações, pigmentações, ficam lindas e elas não necessitam do sol para manter essa coloração, né? Muito pelo contrário, o ideal para elas é meia sombra, elas desenvolvem bem em ambiente interno com boa claridade também. A sombra vai super bem aí para elas. Elas podem até se adaptar, né, a sol pleno, né? Adaptação, qualquer planta se adapta, mas para elas não sofrerem tanto, manterem sempre bonitas, sem queimar e com essa beleza natural nas folhas, o ideal meia sombra. A rega não é exigente, você pode regar ali uma rega moderada, sempre que você perceber que o substrato está seco, vai lá, faz a rega, ela se propaga por estaquia de caule, também por sementes, né? Após a floração, elas dão umas sementinhas, você pode plantar essas sementinhas, porém, por estaquia é tão fácil e por semente demora tanto que é melhor fazer, né? A propagação por estaquia de caule, que elas ficam muito bonitas, a parte que você poda, ela rebrota ali, se ramifica, enche também, fica muito bonito. E você pode plantar até um toquinho ali do caule que você plantar, ela enraiza e brota uma nova muda muito bonita, bem vistosa. Uma planta belíssima, mas é uma planta tóxica. Como quase todas as plantas, né? Mas tem algumas que apresentam uma toxicidade maior, então a gente tem sempre que estar alertando aí sobre essa questão. Para quem tem pouco espaço também, as suculentas são uma ótima opção para colorir o jardim. Você pode
colocar diversas variedades com colorações diferentes, montar um arranjo, fica muito bonito. Elas todas assim juntas e misturadas ficam perfeitas, formam arranjos belíssimos. São plantas que apreciam o sol pleno, rega moderada, né? Porque suculenta, ao contrário do que muitas pessoas dizem, suculenta não dá trabalho. As suculentas, elas dão trabalho sim. Elas só não são exigentes com rega, mas se você cultiva na chuva, elas apodrecem. Se você cultiva na sombra, elas ficam muito suscetíveis a cochonilhas, né? A muitas doenças, elas dão fungo durante o período chuvoso. Então, são plantas que dão sim muito trabalho. Suculenta não é planta para ser cultivada em ambiente interno, com poucas exceções. Algumas variedades são de sombra, mas a grande maioria são plantas de sol pleno. Então, não coloque suculenta dentro de casa, elas não foram criadas para isso. Suculenta é planta de sol. Então, cultive a sol pleno para elas manter um colorido bonito, se manterem compactas. À sombra elas ficam muito estioladas, muito suscetíveis a pragas e doenças. Então, dê o ambiente adequado para a sua suculenta. Elas ficam coloridas, muito bonitas, muito vistosas. Quanto mais compactas, mais bonitas elas vão ficar. Dá para fazer canteiros no chão, dá para fazer arranjos em vasos, bacias, formando ali mini jardins. Fica muito bonito, dá para fazer composições belíssimas com as suculentas. Tem de várias tonalidades de cor, tem suculenta pendente, você pode misturar tudo ali, fazer um arranjo, fica tudo muito bonito, muito ornamental. Elas ocupam pouco espaço, então em uma bacia você pode colocar uma infinidade de variedades, formar arranjos maravilhosos. Cascatas de suculenta também fica muito bonito, né? Vale a pena aí ter suculentas, mas cultivar da forma certa, tá? E ao contrário do que muita gente pensa, suculenta dá trabalho sim. Ela só não é exigente com rega, mas no restante ela vai exigir um pouco aí da sua atenção, do seu trabalho, do seu cuidado, mas vale muito a pena porque são realmente muito belas e ocupam muito pouco espaço. E fica lindo, né? Imagina, arranjos lindos dessa forma. Se você quiser colocar em ambiente interno, faça vários arranjos e faça o revezamento. Todos os dias coloque um ali, decorando o seu centro de mesa, né? Mas sempre vai revezando, né? Para elas ficarem ali pegando sol e manterem a beleza e a saúde também, que é muito importante. Outra opção muito fácil de cultivar, fácil de propagar, são as tradescântias. Existem inúmeras variedades de tradescântia. A grande maioria puxa para essa tonalidade arroxeada, principalmente no verso da folha, mas a parte da frente aí das folhas são bem coloridas, bem bonitas. Existem tradescântias pendentes que você pode fazer aí, jardins verticais que ficam muito bonitas. Tem também variedades rasteiras que você pode utilizar como forração de canteiro, como bordadura. Eu tenho algumas variedades aqui no meu jardim, são plantas que se propagam com muita facilidade. Tem essa florzinha nesse tom rosado com 3 pétalas, que é muito bonitinha, muito graciosa, mas elas são cultivadas na grande maioria pela beleza da folhagem, que é muito bonita. Eu tenho essa que é o abacaxi tricolor, uso ela como forração e bordadura de canteiro, fica muito bonito. Eu tenho também o abacaxi roxo, também que é super fácil aí de cultivar, fácil de propagar. Ficam muito bonitas no jardim, você pode fazer a propagação por estaquia de caule. Um raminho daquele você destaca ali, planta ela, enraiza com muita facilidade. Pode fazer a propagação também por divisão de touceira, no caso dessas, como o abacaxi roxo, eles formam touceiras bem vistosas, você pode ir destacando ali as mudinhas e replantando. São muito fáceis de cultivar, fácil também de propagar, não são exigentes com rega quando estão plantadas no chão. Em vaso elas vão exigir um pouquinho mais de rega, porque elas secam muito as folhas, então regue um pouquinho mais aí se tiver em vaso. Mas no geral são plantas muito fáceis de cultivar, são ótimas opções aí para colorir o jardim. Uma opção maravilhosa para ambiente interno são as begônias. As begônias têm uma folhagem muito bonita, muito ornamental, com colorido muito lindo. São plantas que devem ser cultivadas à meia sombra ou sombra. O sol pleno queima elas com muita facilidade, elas têm uma floração até bastante ornamental, porém a grande maioria são cultivadas pela beleza da folhagem, que traz esse colorido aí
muito atraente para decorar ambientes internos. Elas são um pouquinho melindrosas, porque elas são plantas muito delicadas, então elas quebram com muita facilidade ali as folhas, mas são muito fáceis de propagar. Você pode fazer divisão de torceira, dependendo da variedade, pode fazer estaquia de caule. Algumas espécies que crescem um pouco mais eretas, você pode fazer a poda ali, fazer o replante, enraiza com muita facilidade. E você pode plantar também por folha, você pode destacar, não, quebrou uma folhinha, pega aquela folha com o caulezinho, aquele talinho da folha. Planta ele enraiza e dá uma nova muda com muita facilidade. É uma planta que não é exigente com rega, mas tem que ter bastante cuidado. Se você regar demais, ela apodrece. Se você regar de menos, ela murcha. Então, moderação aí na rega e faça o reenvasamento uma vez por ano, replante, troca ali o substrato para dar uma nova adubação. Elas se fortalecem, se revigoram, ficam muito bonitas. São plantas que dá para fazer coleção, porque tem uma infinidade de cores, de variedades, todas muito bonitas, e a forma de propagar é sempre a mesma, a forma também de cultivar é sempre a mesma para todas elas. Do jeito que você faz com uma, vai dar certo com as outras variedades também. São lindas. Outra ótima opção para ambiente interno, ambientes de sombra e meia sombra, para quem tem pouco espaço, as peperômias são excelentes, quase que o mesmo cultivo aí das begônias. Ela também se propaga por divisão de torceira em algumas variedades, estaquia de caule para variedades que crescem mais eretas, e elas pegam por folhinha também. Você pode destacar ali a folhinha com o talinho, plantar, ela brota com muita facilidade. Tem diversas variedades, principalmente essa variedade caperata, existem inúmeras colorações nas folhas e elas formam torceirinhas, ficam muito bonitas para serem cultivadas em vasos ali nos ambientes internos, ficam belíssimas. Dá para plantar no jardim também, formar canteiros, mas elas são muito delicadas, então, principalmente para quem tem animais domésticos, se você plantar no chão, elas vão sofrer bastante aí com pisoteio dos animais, então o ideal é sempre cultivar nos vasinhos, né? Tem variedades que são pendentes, como é o caso da Peperomia scandens, que você pode aí colocar em jardins verticais, utilizar aí como plantas pendentes na decoração, também ficam muito bonitas, né? Eu sempre vejo as pessoas usar muito a jiboia como planta pendente na decoração, né? Mas quer fugir do óbvio, quer parar de decorar só com jiboia, a Peperomia scandens é uma ótima opção. Tem ela na versão variegata, tem ela na versão verde também. Tem a Peperomia pendente verde, que é maravilhosa, eu tenho dela aqui também. São plantas belíssimas, fáceis de cultivar, fácil de propagar. A adubação, elas não são exigentes, porém, faça o replante uma vez por ano, acrescente um novo substrato, isso revigora bastante a planta. Elas não são exigentes também com a rega, é mais ou menos o mesmo caso da begônia. Se você regar demais, ela apodrece. Então, dá para dar uma espaçada um pouco mais aí na rega. Elas têm as folhinhas suculentas, então ela armazena um pouco dessa água. Então, só cuidado com o excesso de água aí, mas a sua peperômia vai se desenvolver super bem, né, em ambientes de sombra e meia sombra. Ficam lindas, são fáceis de cultivar e eu recomendo. São essas as opções que eu trouxe para vocês hoje. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Me diz aí qual que é a sua preferida. Me diz qual que você tem, se você tem alguma dessas opções aí no seu cultivo. Deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.